Conexão no ar. Hoje é frevo, patrimônio imaterial da humanidade. Pesquisando sobre esse ritmo e a sua história, descobrimos que tudo começou com desfiles de rua de bandas militares afinadíssimas, ainda no século XIX, e que a dança frenética teve origem nos pulos e volteios da capoeira. Com o tempo também, o frevo ganhou mais colorido e uma legião de fãs que cruzam fronteiras para brincar carnaval em Recife e em Olinda. Quer se divertir? Fique com a gente então. Aqui no estúdio comigo estão o gerente-geral do Passo do Frevo, Eduardo Sarmento, o maestro queridíssimo Spock, com o seu super saxofone, e Gustavo Travassos, representando nada mais, nada menos do que o Galo da Madrugada. Sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui. Super honra. É frevo, é fervo. Eduardo, a origem da palavra fervo vem disso, ferver, agitar? Isso, vem da corruptela, na verdade, do verbo ferver, frevedouro, efervescência, rebuliço. Inclusive, o frevo, antes de ser uma música e uma dança, designava exatamente esse contexto social, político, econômico e urbanístico que a cidade passava no final do século XIX. Então, é exatamente essa agitação que marcava e que ofereceu o caldeirão necessário e os elementos necessários para que essa música agitada, frenética e essa dança pudesse aparecer, pudesse surgir. E está aí há 111 anos, né? Exatamente. Na verdade, 111 anos é uma data oficial, mas Isso, o frevo, exatamente, enquanto expressão de carnaval, expressão popular, é bem anterior a isso. Ou seja, em 1888 você já tinha os primeiros clubes executando. Há 111 anos a palavra frevo era usada. Isso, né? aparecia pela primeira vez no jornal pequeno para designar uma música do Empalhadores do Feitosa. Então, é um marco, na verdade. Bom, e sempre comemorado, se eu não me engano, no dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Que foi a publicação. Isso. Me conta, o Galo da Madrugada tem muito do seu pai, não é? É Gustavo. verdade. E, enfim, esse comecinho, ele brincou muito. Há 40 anos, quando ele decidiu criar o Clube de Máscaras Galo da Madrugada, né, conseguiu, assim, teve a ideia de montar esse grupo para perpetuar a festa. Você se lembra, pequenininho ainda, de como era essa festa? Bastante. Fiz parte dessa festa. Não era nem tão pequenininho assim, mas já lembro assim. Olha, a história do meu pai vem de uma história do carnaval, altamente ligada ao carnaval. As agremiações lá no Recife, tinha agremiações que vinham de muito longe e que traziam seus estandartes, que era o que havia de mais pesado. E muitas vezes esses estandartes dormiam na sala do meu avô, porque eles tinham que voltar para os bairros para no outro dia me desfilar. Então meu pai já teve tinha um contato de criança com o carnaval. Na década de 60, 70 mais ou menos, digamos um período da ditadura, o carnaval de rua tinha se acabado completamente no Recife e estava resumido somente aos carnavais de clube. E eu lembro que uma vez eu pequeno com ele, digamos em 73, 74, uns 3, 4 anos antes dele fundar o Galo da Madrugada, a gente passando pela avenida onde tinha uma passarela montada, onde desfilava as troças, os clubes, os blocos, que são as classificações para os desfilantes de lá. E ele olhou para aquilo ali, eu lembro que ele falou, ao que se resumiu o carnaval da minha terra, da minha cidade. Gostaria tanto de um dia criar um bloco para a gente brincar carnaval. E aí, em 78, numa reunião de amigos, lá no bairro de São José, entre hoje, meu cunhado Rômulo, que foi que deu continuidade ao legado dele, entretanto, surgiu criar um clube de máscaras, onde saíssem todos mascarados, certo? Foi criado o Galo da Madrugada. Galo porque sairia de madrugada, sairia de manhã cedo e assim nasceu o Galo da Madrugada, isso cresceu e virou hoje o maior bloco da terra. Pois é, a gente vai falar já desse público. Me conta, Spock, a origem da música em si. Normalmente o frevo é sim uma composição curtinha e ele tem a vida com o som dos metais? Eu posso dizer que frevo, muito possivelmente, é tão importante que eu acho que ele é a única música que nasce, né, originalmente instrumental para uma orquestra no Brasil. Né? Então, ao lado do choro, sejam talvez as duas únicas músicas genuinamente instrumentais brasileiras, mas o frevo é a única.
para a orquestra, né? E o que eu leio, que eu converso com os meus mestres, vivos até hoje, vários deles, a segunda geração do frevo, digamos assim, está lá, muito saudável, graças a Deus. Mas a gente observa que o frevo, ele nasce do quê? As bandas tocavam no início do século passado, né? A gente pode falar assim, tipo, machiches. As bandas tocavam polcas, tocavam quadrilhas, tocavam também marchas, dobrados, né? Dobrados. E todo esse tipo de composição, muito possivelmente deu origem ao que hoje é o frevo. Eu enxergo dentro de uma composição do frevo um pouco de tudo isso dentro dela, né? E ali, dizem que tem semelhança com samba? Ou isso é história? não, pode ser que tenha semelhança com samba também, ritmicamente falando, dentro de uma melodia, entendeu? Coisa das cinco, a coisa das cinco tem uma semelhança assim, mas eu acho que muito mais com o machixe, a linha melódica do machixe, de um dobrado, de uma quadrilha, de uma polca, de uma modinha também, por que não? Então, essas manifestações, essas músicas, esses ritmos, esse tipo de melodia, muito possivelmente sim, deram a origem ao frevo de rua, ao frevo instrumental, que é assim que ele Agora, tradicionalmente você nasce. abriu o programa tocando Vassourinhas, Sim. né? Da Joana Batista e Matias também da Rocha. do Matias da Rocha. Que outra você toca pra gente agora? Eu posso tocar um frevo instrumental, que é dito como frevo de rua, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas isso aqui é um clássico do nosso carnaval, por exemplo. Esse é um frevo chamado Nino Pernambuquinho, da lenda viva hoje, Maestro Duda. E só para pincelar, um pedacinho de outro que lembra um pouco da coisa do machixe Pode também, mandar. que é de Levino Ferreira, um grande gênio da composição do frevo. E por aí vai, são vários São clássicos. quantos tipos de frevo? Por volta, acredito eu, que de 1930, por ali, um grande teatrólogo, né, estudioso de nossa música, ele foi o primeiro a escrever, né, sobre o frevo. E ele coloca 3 modalidades para o frevo, que é o frevo de rua, esse que eu estou tocando aqui, quando ele é unicamente instrumental, ele não tem poesia. Existe o frevo canção, esse é acompanhado pela mesma orquestra que executa o frevo de rua, porém ele tem um cantor ou uma cantora à frente, ele tem poesia. Tem a letra. Tem letra, tem poesia. No frevo canção existe sempre uma introdução que parece um frevinho de rua também, né? E tem um frevo de bloco. Esse, eu acredito que os seresteiros, que no início do século passado não eram poucos, Valdemar de Oliveira também dizia isso, eles deram início, sim, muito possivelmente, ao frevo de bloco. Acredito que eles não queriam se misturar ali na rua com o frevo de rua, aquela que não é fácil você entrar ali, né? Então, acho que eles queriam uma coisa mais tranquila, mais calma. Então, quem executa o frevo canção, o frevo de bloco, são os seresteiros, com violões, cavaquinhos, bandolins, flautas. E eles entregaram muito possivelmente, suas esposas, filhas, netas, a parte do canto. Então, o frevo de bloco é um frevo bem mais lento, onde sua poesia geralmente, né, Guga, fala da saudade dos belos carnavais e é entregue à mulher a parte do canto. Então, originalmente falando, frevo de bloco é cantado por mulher e é executado por uma orquestra de pau e corda. Em corais femininos, normalmente. Você, Gustavo, é cantor oficial também do Galo, da Madrugada, além de Isso. diretor cultural, mas o Galo também tem uma puxadora. Tem o puxador oficial. Que eu não gosto muito também do nome, como o Jamelão também. Como não o Jamelão, gostava. né? Melhor cantor oficial. Saudoso porque Jamelão, a gente vem mangueirense. no primeiro trio, a gente vem, sou mangueirense também. Opa, que bom! Oh, coisa boa. A gente vem no primeiro trio há mais de 20 anos e eu tive... quando meu pai me deu esse título como cantor oficial, me deu esse legado, na verdade, inclusive ele me impôs algumas condições. Para você ser isso, tem algumas condições. Falei, tá bom. Bom, primeiro, você só toca frevo. Eu ainda deixo você tocar alguns outros ritmos pernambucanos, mas o frevo é sua bandeira. E o segundo mais importante, você não vai entrar jamais onde houver uma corda onde divida o pobre do rico. Olha só. Foi legado que ele deixou, eu aceitei de cara e tive a honra de ter justamente nessa época
como meu maestro, meu organizador de banda, meu band leader, tudo, meu maestro Spock, que já estava O encontro aqui no Conexão. É verdade. Muito, né? Foi quando eu comecei a dirigir algo na minha vida, musicalmente falando, foi justamente com a banda que Gustavo montou para o Trio do Galo. Estou até emocionado com esse encontro aqui. É porque a gente não se Mas encontrava. ali eu comecei a aprender como dirigir alguma coisa. Ali foi um grande desafio. Para mim, ele ter colocado essa responsabilidade, eu aprendi muito convivendo e trabalhando musicalmente e artisticamente com Gustavo Vamos Travassos. aproveitar o encontro e tocar aí, cante pra Pode gente ser. o hino do Galo? O hino do Galo? Agora, lá do Galo. Bora. Bora. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, Vem, moçada. carnaval começa no galo da madrugada. E não é mentira, não. Viu? Eita, maravilha. Olha, dançar 2 milhões de o frevo, pessoas na rua. Dançar o frevo exige disposição. Os passos evoluíram dos capoeiras, ganharam nomes como serrote, folha seca, tesoura, rojão. São mais de 120 passos catalogados. E as sombrinhas do frevo, estão até aqui no estúdio, servem para dar charme e equilíbrio aos dançarinos. A cultura do frevo é riquíssima em detalhes e deve permanecer, enfim, viva para as novas gerações. No Recife, o Passo do Frevo tem essa missão. Nós já mostramos, enfim, vamos mostrar agora, está aí na tela para você, imagens, conhecer esse centro de referência que foi criado numa parceria entre a Prefeitura do Recife e a Fundação Roberto Marinho também. Enquanto a gente vê essas imagens, Eduardo, conta pra gente, assim, o trabalho de vocês é justamente produzir e difundir essa cultura, preservar a memória. Isso, é ser um palácio, mas sobretudo ser um laboratório. Um laboratório de experiência, um laboratório de conhecimento, um laboratório de atividades. Então, o Passo tem essa nobre e bela missão de ser um catalisador, de ser um indutor dessa história, dessa memória, mas, sobretudo, da atualização, do pensamento sobre o futuro em relação ao frevo. Então, lá a gente tem um conjunto de atividades artísticas, culturais, pedagógicas, que buscam exatamente olhar para esse futuro do frevo enquanto um grande complexo cultural, enquanto fenômeno que exige um tratamento político, um tratamento econômico e um tratamento bastante específico. Então, a gente tem uma escola de dança, a gente tem uma escola de música, a gente tem um centro de pesquisa e documentação. Exposições também? Exposições, estúdio de gravação, uma rádio web que toca frevo durante todo o dia, o ano todo. Então, lá no Passo a gente encontra exatamente esse ambiente de convivência, de diálogo e, sobretudo, de encontro. O frevo é encontro, o frevo é energia, o frevo é movimento. Desculpa, eu hoje vejo, Pode falar. inclusive, novas formações, novas tendências do frevo, novos artistas mostrando o frevo ali dentro, fazendo misturas, sabe? É um verdadeiro laboratório de frevo, né, Eduardo? Isso, eu costumo pensar o frevo e o passo, naturalmente, como um grande movimento ou como uma grande movimentação. Existem vários frevos dentro de uma noção de frevo. E o nosso papel é exatamente evidenciar essas várias possibilidades do frevo. Pensar o frevo como música, como dança, mas pensar o frevo na representação visual, na poesia, na literatura, como expressão de um sentimento, inclusive, de uma pernambucanidade ou de uma cidadania local. Então, o Passo ele tem buscado exatamente essa convivência entre a tradição e a modernidade, tem buscado olhar o frevo, inclusive, como uma grande substrato incompleto, inconcluso, e que, portanto, pode e deve ser trabalhado por diversas gerações, por diversas instituições. Então, é um desafio muito bom, muito gostoso. É um desafio, você diria, para o artista do frevo conseguir se manter ao longo do ano, fora essa festa que é incrível, fenomenal, atrai milhares, milhões aí de folhões, enfim. Se manter com essa cultura ainda é difícil? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O passo do frevo, veja, se eu já me sinto hoje, sem nenhuma arrogância, uma pessoa protegida por um comportamento, por uma música, por uma manifestação de um espírito dos meus mestres que criaram essa música, dos mestres que lá estão e que ajudaram e ajudam a mantê-la viva.
se eu já me sinto protegido no passo do frevo, sem querer estar também voltando a esse assunto, mas é um pouco disso, ali eu me sinto dentro de dentro de realmente de uma fortaleza. Se eu já me sinto protegido fora, quando eu estou no passo do frevo, é uma coisa, é um grande sonho, uma importância muito grande para todos nós, músicos e artistas, né, lá de Pernambuco, porque, vou lhe dizer uma coisa, eu alcancei uma geração onde praticamente eu tocava frevo 4 dias por ano. Eu ouvia frevo 4 dias por ano, eu trabalhava com frevo 4 dias por ano, uma força de expressão. Hoje é incrível, eu não tenho dúvidas que os mestres estão felizes não tiverem, porque todos os dias do ano, praticamente você toca frevo, você escuta frevo, você trabalha com frevo, você dialoga com frevo, você estuda o frevo, você dança todos os dias do ano. Tem uma rádio que toca todos os dias. Até o elevador hoje você entra, já toca frevo. Então, é realmente dos grandes sonhos. Você já consegue tocar lá fora? O Spock, enfim, tem uma orquestra, comanda uma orquestra, Spock, frevo, orquestra. A gente separou até um vídeo, se der a gente vai exibir para quem estiver em casa conhecer. Esse trabalho já cruzou fronteiras, então? Então, eu volto a dizer, eu gosto de falar sem nenhuma arrogância. É lógico que eu não tenho, eu infelizmente não estarei vivo, costumo dizer, para ver o meu maior sonho assim realizado, que é ver essa palavra e essa música realmente conhecida no mundo inteiro, sabe? A gente tem a sorte de 10 anos para cá viajar pelo mundo inteiro, né? Então a gente já cruzou tudo que é continente que você possa imaginar, realizamos vários sonhos dentro do universo do frevo instrumental, né? Do frevo, nesses festivais de jazz, os festivais de música instrumental, que nós como músicos sempre sonhávamos em estar perto assistindo. Hoje a gente tem a sorte de estar dividindo o palco com grandes ídolos musicais nossos. E tudo isso só acontece por acreditar no poder de uma melodia, de uma música, de uma manifestação, de um comportamento que existe na nossa cidade. Então, o caminho fica talvez menos difícil. Helena, esse rapaz, para falar dele, é um pouco difícil, entendeu? Porque ele é bastante então, modesto. Gustavo. É verdade. Olha, Spock hoje, ele com a Spock Frevo Orquestra, que já cruzou fronteiras e o mundo inteiro, é uma orquestra reconhecida por grandes artistas do mundo inteiro. E Spock colocou o frevo na escola do jazz, certo? Que eu acho que é onde o frevo já deveria estar há muito tempo também, porque não deixa de ser uma forma, porque dentro dos nossos frevos instrumentais existe um momento de improviso, de cada instrumento tem um improviso do trombone, do trompete, do sax, e ele conseguiu, com a Spock Frevo Orquestra, escrever esse frevo com essa elegância e levar para o mundo inteiro, né? Então, aonde você chegar no mundo hoje, onde houver um festival em Montreux, todo mundo já conhece tira o chapéu para a Spock Frevo Orquestra. Que massa, que massa. Agora, voltando... Pois é, voltando ao Galo da Madrugada, tá no Guinness Book. Pois é. Né? Recorde de... Isso. Quando o seu pai, lá no comecinho, nos primeiros desfiles do Clube de Máscaras, eram o quê? 70, 100 integrantes? 78. Participantes? 78 participantes. E vocês já chegaram a Isso porque mamãe chegou e disse assim, não vai sair somente homem não, porque só ia sair os homens. Ela falou, não, todos eles têm esposa. Mulher. E aí ela chegou, mandou fazer as almas das esposas também, e foram 72 participantes. Explica esse alma, primeiro por favor. Pois é. O alma é o seguinte, é uma fantasia de fantasma, né? Que tinha uma mortalha e um capuz de alma, na verdade. E isso era uma coisa, como a gente também vinha passando por um período de ditadura militar, isso era uma coisa que estava proibido, né? E o Galo também quebrou esse paradigma na época, e a gente saiu durante o dia e saiu entrando pelo comércio, as pessoas fechando as portas, com medo daquilo tudo, depois eu descobri que era uma grande brincadeira de carnaval. Vocês já bateram uma marca de 1 milhão Já batemos uma marca de 1 milhão. E essa marca foi superada 2 milhões. Para 1,5 milhão. No terceiro ano no Guinness Book, para 2 milhões de pessoas. Já está desatualizado, viu? Provavelmente. Porque isso foi em 90... consegue contar, será, né? Quem consegue fazer essa contagem? Normalmente a polícia vem ver em cima. Se você né? perguntar para Pernambucano, ele vai dizer 4 milhões. Provavelmente. Vamos de mais música? Sim, pode ser. Toca pra gente, Spock. A gente pode tocar um compositor que eu gosto muito, que eu sei também que Gustavo gosta, que é Luiz Bandeira, né? Sim. Fez grandes clássicos. Maravilhoso. Podemos tocar dele Voltei Recife, por exemplo, que é um grande clássico. Essa é para qualquer um que vai, chega no Recife e quando volta, canta sempre isso aí pra gente.
pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê bola de ouro, as pais e lenhadores, o bloco batuta de São José? Quero sentir a embriaguez frevo que entra na cabeça, posta no corpo e acaba no pé. E sabe o que também é tradição nessa festa? Os bonecos gigantes. Em Olinda, a brincadeira começou com o Homem da Meia-Noite, em 1931, mas hoje já tem até bonecos de Michael Jackson, John Lennon, o Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, tem outras várias. Tem do Spock, inclusive. Essas figuras, esses elementos também são muito característicos do Carnaval, do Recife, de Olinda, do frevo. Quer comentar, Eduardo? Sim, eu acho que os clubes de bonecos, eles traduzem uma irreverência, uma sátira que é muito própria do frevo também. Talvez muito se aproximando da ideia da troça, do troçar, da brincadeira, né? E o boneco, ele é esse elemento, por um lado, religioso, sagrado, um calunga, como o Homem da Meia-Noite, mas é também um espaço de transgressão, um espaço de irreverência, assim como o frevo, em sua história, representa e serve também a esse sentido. Então, acho que isso é super importante e arrasta também multidões, é popular e traz o frevo de rua aí como um espaço extremamente importante. Olha, a gente tem... Também, pode né? complementar, que eu quero E tem uma grandeza também, né? Porque ali no Carnaval, principalmente no Carnaval de Olinda, multidões aglomeradas ali, e quando você vê aquele boneco chegando, aquela coisa monumental, é emocionante, uma sensação. Né? Olha só, o Leandro Castro, da Embaixada de Pernambuco, dos bonecos gigantes, lá de Olinda, mandou um vídeo pra gente muito bacana, que eu quero que você acompanhe. Aqui a Embaixada, ela é conhecida como a nova geração dos bonecos gigantes. Lá na Europa, desde a Idade Média, transformavam os santos em bonecos gigantes. Aqui em Pernambuco, essa cultura começou no interior do estado, uma cidade chamada Belém do São Francisco. Lá vivia um padre belga, falava muito dessa tradição europeia, e um rapaz chamado Gumecindo achou muito interessante e criou um boneco chamado Zé Pereira, isso em 1919. E há 12 anos nós criamos, eu e minha esposa, essa nova geração. A gente modela esses bonecos primeiro na argila. Com isso a gente consegue dar bastante expressão facial nesses bonecos. Depois da modelagem, finalizamos os bonecos em fibra de vidro. Com isso, eles ficaram muito mais leves, com muito mais durabilidade, né? O princípio era como se fosse um museu de cera, mas em forma de bonecos gigantes que tomam vida, né, durante o Carnaval. O nosso principal desfile é na segunda-feira, no Carnaval lá de Olinda, a apoteose dos bonecos gigantes. 80 bonecos, regido por uma grande orquestra de frevo. Na terça fechamos o Carnaval do Recife e de janeiro a janeiro esses bonecos ficam aqui para todo turista, todo público ter contato com essa rica cultura. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, acesse nosso site bonecosgigantesdeolinda.com.br. Olha, tá aí o recado do Leandro, esse convite para quem um dia quiser passar lá pelo Recife, conhecer mais essa cultura e toda a cultura do frevo, que hoje foi a nossa conversa, centro da atenção do Conexão. Infelizmente tem que encerrar, tempo estourado, mas é bom, porque deixa pra gente falar do frevo outras e outras e outras vezes. Exatamente. Um beijo grande, ótima folia! Olha o frevo de bloco. Falam tanto que meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir. O regresso de não mais voltar,
suas pastoras vão pedir. Simbora, conexão. Não deixe não que um bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é sonho que se faz, nos pastoris a vida singular.